Bom, de eu trazer a palavra, eu gostaria que nós cantássemos só a primeira estrofe, sem muito, assim, bem suavemente, meditando naquilo que nós vamos falar, daquele hino, é um hino antigo, mas não tem louvor antigo para Deus, louvor é louvor, entendeu? Então eu gostaria que nós cantássemos esse hino, que quando eu estava meditando e pensando em tudo que o Senhor queria falar nessa noite, esse hino não saía do meu coração. E então eu gostaria de cantar. Eu não sei qual é o número na harpa cristã, sinceramente eu não sei, mas eu tenho certeza que os irmãos conhecem, que é aquele hino que diz assim. E nós vamos cantar meditando naquilo que nós estamos cantando. Porque muitas vezes no louvor a gente se empolga, né? O louvor alto, a gente se empolga, mas muitas vezes a gente não para pensar no que é que nós estamos dizendo para Deus com aquelas palavras ali, né? E Deus, ele está ouvindo. O louvor é uma conversa com Deus em forma de canção, né? Então eu gostaria que a gente cantasse só a primeira estrofe daquele hino que diz assim: minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar no teu favor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Amém, meu Deus. Bom, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 6 e nós vamos ler do 9 ao 15. Na verdade, esse capítulo de Mateus 6, Jesus está dando várias instruções, ele está ensinando várias coisas. Ele fala sobre o jejum, ele fala sobre as esmolas, ele fala sobre a oração. E é do 9 ao 15 que eu quero me deter. Então diz assim: portanto, vós orareis assim. Então, essa foi a instrução de oração que Jesus nos ensinou. E diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então ele já vai dizendo onde é que o nosso Pai está e como é que o nome dele deve ser considerado, ou seja, santificado, santo. Venha o teu reino. Então o reino de Deus, ele está ensinando para nós, pedimos para que o reino de Deus venha. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ele está dizendo o quê? Que a vontade de Deus deve ser feita sempre na terra como no céu, nunca diferente disso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então nem é ontem, nem é amanhã, mas é hoje, porque Deus tem o pão para hoje. Ele sempre tem um alimento para nós, para hoje, porque Ele sabe o que nós vamos viver hoje.
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tem outras traduções que diz as nossas falhas, as nossas ofensas. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, aqui ele já fala de ofensa, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Até aqui. Então, eu vou falar aqui sobre um coração perdoador. Você tem um coração perdoador? Não responda para mim, responda para você mesmo e para Deus, não é? Porque para perdoar, a gente fala muito em perdão e tem muitos estudos sobre perdão, mas o perdão não é tão fácil como as pessoas dizem, porque muitas vezes as pessoas não entendem a profundidade que é perdoar. Entendeu? Porque o perdão, ele não é um sentimento, ele não é uma emoção, mas ele é uma decisão baseada no fato de que você só está aqui e eu, porque Deus um dia nos perdoou os pecados e continua perdoando. Porque nós erramos todos os dias. Nós não estamos na prática do pecado, mas nós pecamos. E nós vamos a Deus quando o Espírito Santo nos convence e pedimos perdão. E Deus nos perdoa, né? Deus não fica dizendo assim, mas ontem você fez isso e anteontem você fez aquilo e agora você está pedindo perdão de novo e você não tem jeito e não sei o quê. Então, o perdão é uma decisão. E é preciso que nós fiquemos firmes no propósito de perdoar, porque o diabo está firme no propósito de nos levar a não perdoar. Porque a ofensa, o errado que qualquer um pode fazer comigo ou com você, é a isca de Satanás para ele trazer uma porção de lixo para dentro do seu coração. E muitas vezes ele começa a mostrar para você as circunstâncias. Ele começa a dizer, não, você vai perdoar fulano já fez isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Fulano não faz isso com você. Ele traz uma série de coisas para lhe convencer que você não deve perdoar. E aí a gente vai enfraquecendo na decisão e no propósito da gente ter um coração perdoador. Porque perdoar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você só consegue se você tiver, se Deus lhe der, um coração perdoador. Aquele coração que está submisso a Deus. Então, você, não é que você não reconheça aquela ofensa e que aquilo não doa em você, mas é a sua submissão a Deus de manter um coração perdoador e saber que Deus vai lidar com a situação, seja ela qual for, na sua vida. Mas o fato é que se você não perdoar, você está realmente em maus lençóis. E o pior, a sua comunhão com Deus como é que eu posso dizer? A comunhão é quebrada. A comunhão não é mais aquela coisa inteira.
Porque Deus, Ele é paciente, Ele espera você chegar à razão, ao discernimento, que nós precisamos pedir a Deus o discernimento, para nós podermos entender a situação que nós estamos vivendo. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso e eu vou começar a contar aqui o meu testemunho com a minha mãe. A minha mãe faleceu agora dia 4 de agosto, subitamente, e a vida inteira eu tive muitos conflitos com a minha mãe. Quando eu me converti, eu tinha 15 anos, né? Já se foram aí alguns anos. E sempre havia um conflito com ela. Só que eu morei fora, passei anos longe, voltei para cá em 2008. Meu pai acabou adoecendo e eu tive a responsabilidade de cuidar dela. E aí aflorou nela uma porção de situações que ela muitas vezes me ofendia, ou muitas vezes dizia coisas que não devia dizer. E aquilo eu dizia para mim mesma, eu digo, meu Deus, eu perdoava ela num dia, no outro dia ela fazia a mesma coisa, às vezes fazia até pior. E foi assim que Deus me mostrou que eu não tinha um coração perdoador, e foi assim que Deus me ensinou muita coisa a meu respeito, porque sempre que uma pessoa lhe ofende, faz alguma coisa com você, você só vê o que a pessoa fez, mas você não vê muita coisa que você faz ou diz ou é que você não deveria dizer, nem fazer e nem ser. A ofensa é a isca de Satanás para você não perdoar. Uma outra coisa que faz você não perdoar, a autojustiça. Você acha que você está na sua razão. E porque você está na sua razão, a outra pessoa é que é isso, é que é aquilo e tal, né? E a terceira coisa é o orgulho, né? Porque nós achamos que nós somos maravilhosos, que não existe pessoa como nós, que nós somos fáceis de lidar, que nós somos pessoas maravilhosas, que não tem defeito nenhum em nós. Quando eu digo defeito, eu não gosto dessa palavra, porque um rapaz que prega, ele diz, eu não tenho defeito, que eu não sou produto, eu tenho altos e baixos e falhas e tal. Mas o fato é que o orgulho faz com que você se sinta no direito de não perdoar. É como se você dissesse assim para Deus, não, o Senhor mandou eu perdoar. Só que eu acho, na minha opinião, eu acho que eu estou no meu direito de ficar com a mágoa, com o ressentimento, com a amargura, porque afinal de contas ela me ofendeu. Ela fez isso comigo, ele fez isso comigo. E a palavra de Deus não lhe dá o perdão como uma opção. Jesus não dá essa opção para você. Jesus diz o seguinte: se você perdoar, você vai ser perdoado. E se não perdoar, não vai. Pronto. Eu gosto de Jesus porque ele é taxativo, é preto no branco. Entendeu? Mas a gente tem essas coisas, né? A gente é orgulhoso, a gente acha que a gente é bacana. E eu com a minha mãe, de uns 2 meses para cá, nós tivemos muitos conflitos, né? Mas eu não conseguia ver, e esse é outro motivo pelo qual a gente não perdoa, é que a gente tem pontos cegos na nossa vida que a gente não enxerga. Muitas vezes a pessoa está dizendo aquilo, fazendo aquilo, porque ela é uma pessoa necessitada, que precisa de ajuda, é uma alma amargurada, tem uma série de situações, mas você só pensa que a pessoa lhe ofende, você não tem
o amor suficiente para entender de onde é que está vindo aquela ofensa toda. E eu era assim com a minha mãe. Eu dizia, meu Deus, a minha mãe não tem jeito. Meu Deus, eu não aguento mais essas ofensas. Meu Deus, vivia murmurando, reclamando de Deus. Porque ela faz isso, ela faz aquilo, ela faz aquilo outro. E um dia o Espírito Santo disse para mim, eu disse, Senhor, eu não aguento mais ser humilhada, pisada, ofendida. Aí o Espírito Santo falou para mim, Jesus falou assim para mim, pois é. E eu fui ofendido, humilhado, pisado, me mataram numa cruz sem razão nenhuma. E eu ainda disse, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Quando Jesus disse aquilo para mim, eu fiquei deveras envergonhada. Por quê? Porque a gente quer as bênçãos de Jesus. Todo mundo aqui não quer? Tem várias coisas que nós queremos, não é? Temos uma lista de Natal já pronta, né? A gente quer isso, a salvação, a prosperidade, não sei o quê. Mas quando chega na hora da cruz, porque perdoar exige que você vá para a cruz. Você não quer. Eu não quero. Porque aí eu tenho que pisar no meu orgulho, eu tenho que pisar no meu eu, e a gente não gosta. Porque não é agradável, porque a gente tem que reconhecer que a gente precisa mais de Deus ainda do que a gente pensava precisar. Então foi assim que foi com a minha mãe. E eu assim, eu estava naquele ponto cego que eu só conseguia ver isso, porque ela faz, porque ela isso, porque ela aquilo. Quando foi um dia, uma pessoa disse assim para mim, Suzy, olhe para sua mãe como uma alma necessitada, uma pessoa carente, uma pessoa que passou tantas coisas na vida, nunca foi cuidada do jeito que deveria ser. Meus irmãos, aquela palavra, foi só isso que me disseram para mim. Parece que Deus fez assim. E eu estava no ponto cego e eu comecei a enxergar. Eu disse, meu Deus, eu estou errada. Eu estou fazendo tudo errado e eu prego o evangelho aqui dentro de casa. E eu sou crente, ando com a Bíblia, não sei o quê, mas cadê o coração perdoador? Cadê a paciência? Onde está a longanimidade? Então Deus foi me mostrando que eu precisava de todas essas coisas. E usou exatamente a minha mãe para me ensinar isso. O que foi que aconteceu? E antes de eu seguir, em Mateus 7, de 3 a 5, diz assim, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu, que é o ponto cego, né? Hipócrita, isso é Jesus falando. Tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Está escrito, é a palavra de Deus. E então eu comecei, quando eu tive aquele discernimento, foi uma coisa do Espírito Santo mesmo, né? Que a gente tem que buscar. E eu estava buscando, apesar de eu estar vivendo aquela guerra, eu pedia a Deus, eu dizia, meu Deus, eu não sei mais o que é que eu faço, o que é que eu vou fazer. E uma vez eu ouvi o irmão Pereira, pastor Pereira, eu chamo de irmão porque é mesmo que um irmão, mas pastor Pereira pregar, e ele falou assim, olha, você tem que honrar seu pai, sua mãe, mas a Bíblia não diz que você só tem que honrar se ele for bom.
Porque se ele for ruim, você tem que honrar também. Aí eu ouvi aquilo, olha eu. Aí eu pensei, é porque não é ele que tem que viver com ela todos os dias. Por isso que ele está assim, tão bonzinho, né? Mas não era porque eu estava me negando, porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos confronta. E quando ela nos confronta, nós só temos dois caminhos. Ou a gente se humilha e se submete a Deus, ou a gente continua errando. E vocês sabem, eu sei, que se a gente continuar errando, a presença de Deus vai ficando cada vez mais longe. E o mais prejudicado é você mesmo, sou eu mesmo. Então, quando eu ouvi aquela palavra, para ver a minha mãe de uma maneira diferente, eu disse, Senhor, pois agora eu vou eu vou pisar na cabeça de Satanás, eu vou virar esse jogo. Aí eu comecei a tratar ela muito bem, entendeu? Ela falava as coisas que eu não gostava, eu ficava quieta. Aí eu dizia para ela, aí comecei a tomar bênção a ela, porque para ela era muito importante isso. Aí eu comecei a tomar café da manhã com ela, comecei a brincar com ela, comecei a sair com ela, comecei a ir passear com ela, brincar e levar a vida numa boa e tal. Aí eu disse para ela, eu espero que a senhora viva muitos anos, e eu tinha a expectativa que minha mãe vivesse muitos anos. E pela misericórdia de Deus, nós estávamos nesse relacionamento aí, de amor, de paz, de compreensão, porque eu deixei o meu ego e o meu eu para entender a ela. Porque o importante, eu já era salvo, o importante era a salvação dela. O importante era que ela tivesse uma experiência com Deus. Só que eu estava sendo uma péssima ferramenta. Jesus, só Deus mesmo para ter misericórdia da gente. E aí tudo bem, estamos nessa retomada de um relacionamento maravilhoso. De repente, no dia 4 de agosto, subitamente, Deus levou minha mãe. Irmãos, se Deus não tivesse tido misericórdia de mim, o Espírito Santo tivesse mudado o meu coração, e eu vou até dar um exemplo aqui, vou pegar aqui um pouco de água. Se Deus não tivesse misericórdia de mim, tivesse mudado o meu coração e tivesse me dado o discernimento e mostrado o ponto cego, como é que eu estaria hoje? E como é que eu ia encarar a partida da minha mãe? Porque aí a oportunidade havia acabado. E por isso que assim, isso foi uma lição extraordinária para mim. Entendeu? Porque eu tenho uma personalidade forte e às vezes e o pavio é meio curto. Jesus está tentando aumentar, mas é um trabalhar. Entendeu? E então, já pensou, a minha mãe não teria alcançado a salvação, porque eu creio que ela alcançou, por muitos relatos que ela fez antes de morrer, e eu estaria assim, arrasada, assim, ferida, entendeu? Me sentindo a pior das criaturas, e totalmente assim desconsolada, porque eu não estou desconsolada, eu estou triste e estou com saudade da minha mãe, é óbvio que essa saudade nunca vai passar, mas o fato de Deus ter me dado essa oportunidade e a ela também fez toda a diferença na minha vida, entendeu? E eu esquecia, olha, o inimigo das nossas almas, ele é um inimigo mesmo. Ele não tem nada de bom. Porque quantas vezes eu li em Efésios 6,12, porque nossa luta
não é contra carne e sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então você imagina como minha mãe sofria sendo atacada por tudo isso. E claro, o alvo do diabo era eu, porque a luz dentro da minha casa sou eu. Quem segue, né? Quem busca a Deus sou eu. Mas mesmo lendo, é por isso que Jesus disse que aquele que lê, mas não pratica, não serve para nada. Não adianta você ler, não adianta você memorizar, colocar em frente o espelho. Meus amados, se nós não praticarmos, não vale de nada. Nada. E Jesus também disse que iam conhecer-nos pelo amor que nós teríamos uns pelos outros. Ou seja, pelas nossas atitudes. Não é por falar, não é pela sua aparência, não é pelo seu carro. É pelo caráter de Deus que você reflete. E se você não reflete, meu amigo, está na hora de fazer uma reavaliação da sua vida com Deus. E o perdão é extremamente importante, é mandatório. Então é assim, está aqui o nosso coração, vou fazer aqui o exemplo, está aqui um canudo, né? Limpinho, nosso coração limpo. A gente vai na fonte da água da vida e bebe. Mas aí, se eu colocar aqui, me dê um pedacinho de papel, por favor, linda obreira. Se eu colocar aqui, neste canudo limpinho, lindo, maravilhoso. Muito obrigada. Aí eu pego assim. Aí eu encho o meu coração de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão. Entendeu? Vou enchendo. Porque eu não perdoo, aí vai ficando, né? Vai ficando. Certo? Se eu for na água da vida, para puxar a água da vida, eu vou conseguir? Por quê? Porque o meu coração está sujo, cheio de lixo aqui. E Jesus, Ele nos ama, mas Ele não passa a mão na nossa cabeça. O lixo tem que sair para o Espírito Santo entrar. Então isso aí é um fato. Não, nós podemos fazer de conta que não ouvimos. Nós podemos fazer de conta que não é conosco, nós podemos apresentar todas as justificativas para Jesus. Não é porque a irmã Mazé, sabe, ela é muito assim. Não é porque o irmão assim, ele passa por mim e não fala. E às vezes é por besteira, porque nós somos muito mimizentos às vezes, cheio de mimimi. Não, fulano falou comigo, o pastor não falou comigo, e o fulano prometeu e não fez. Só que você se esquece que você também promete e não faz. Você às vezes passa pelos outros e não fala. Entendeu? Então assim, por isso o argueiro. Você quer que os outros mudem, mas quem precisa primeiro mudar é você. Entendeu? E então, se nós queremos realmente ser filhos de nosso Pai, e é fácil? Não é. Eu levei uma vida inteira para entender o que minha mãe passava, o que ela sofria, o que ela carregava dentro de si, que fazia com que ela, às vezes, tomasse atitudes que não eram muito agradáveis e falasse coisas que não eram muito agradáveis. Mas o importante, e o que eu quero dizer aqui, é que não leve a vida inteira, não. Peça a Deus, busque e peça a Deus, Deus, tira os pontos cegos da minha vida. Em vez de você
pedir para o outro mudar, peça a Deus para mudar você. Que é a melhor coisa. Entendeu? Se for para Jesus, está tudo bem. Então, Deus, Ele conhece os nossos corações, as nossas falhas, e Ele tem tanta paciência conosco, tanta longanimidade. Ele, às vezes, você repete de ano, não sei quantas vezes, Ele volta com a prova, para ver se você, dessa vez, você passa. Entendeu? Então, com essa experiência com a minha mãe, é assim, mudou a minha vida, transformou a minha maneira de ver as coisas. Às vezes eu vi uma pessoa falar tal coisa e eu queria me irritar. Hoje eu penso assim, por que será que essa pessoa está falando desse jeito? Por que será que ela está me tratando dessa forma? Será que ela não está sofrendo? Ela não está passando uma situação difícil? Ela não teve uma história de vida difícil? Entendeu? Por quê? Porque a gente só olha para o nosso eu. O nosso eu é um perigo. A gente tem que ir para Jesus. Não para o nosso eu, porque o nosso eu é cheio de eu. Eu isso, eu aquilo, eu sou boa, eu sou legal, eu sou bacana. Entendeu? E esse eu, para Jesus aparecer, o eu vai ter que desaparecer. Certo? Então essa é a palavra que eu quis trazer essa noite para a igreja. E eu queria pedir ao irmão Pereira, porque como eu disse ao pastor Pereira, não adianta você ouvir tudo que eu disse aqui e você continuar do mesmo jeito. Entendeu? O Espírito Santo está lhe dando uma oportunidade. E tem outra coisa que eu não disse, mas eu não vou esquecer. Tem pessoas que não só precisam perdoar o outro, como precisam perdoar a si mesmos. Entendeu? Que erraram no passado, que fizeram coisas graves contra outras pessoas, mas não consegue se perdoar. Jesus já perdoou, já disse, minha filha, eu nem me lembro o que você fez, mas ela não esquece. Ela fica se martirizando, ela fica se culpando, ela fica se condenando. E a Bíblia diz, não há condenação, nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Então, esses dois perdões precisam acontecer. Você com você mesmo e você com as outras pessoas diante de Deus, para que Deus faça de você uma pessoa de coração limpo. Porque a Bíblia diz que aquele que não tem o coração limpo, que não guarda o seu coração, que é a mesma coisa de falar das emoções, entendeu? Essa pessoa não tem as saídas da vida, porque a palavra diz que aquele que não guarda o seu coração, entendeu? Que mantém aquele lixo dentro do coração, ele não vê as saídas da vida. E Deus tem saída para tudo. Só que para você encontrar essa saída, o seu coração não pode ter nenhuma sujeira. E isso tem que ser uma coisa diária. Não é a gente fazer uma faxina e passar um mês e não olhar. Você tem que olhar todo dia. É por isso que é necessária a intimidade com Deus. E é preciso que a gente amanheça o dia agradecendo, adorando e já pedindo perdão. Porque Davi disse assim, meu Deus, perdoa até os pecados ocultos, aqueles que eu nem sei que tem. Porque ele sabia que Deus era tão santo, tão tremendo, que ele já foi se antecipando. Então, essa noite, eu pediria ao pastor Pereira que faça uma oração e que você que não consegue se perdoar, ou você que tem alguém na sua vida, na sua família, que você não consegue perdoar, porque você, por causa do seu eu, do seu orgulho, por causa da ofensa, porque Satanás não é burro, ele é muito estratégico e ele sabe o que fazer
para tirar você da presença de Deus, que essa você não pode perder. Porque se você perder a presença de Deus, você está perdido. Né? Não tem alternativa. Então eu vou pedir ao pastor Pereira para vir, se você quiser vir aqui no altar, para pedir perdão a Deus, para que Deus lhe ajude a se perdoar, porque tem pessoas que não conseguem se perdoar, ou você perdoar alguém. Deus está lhe dando uma oportunidade, não perca. Graças a Deus eu não perdi a oportunidade que Deus me deu com minha mãe. Eu sou grata a Deus para o resto da minha vida, porque minha mãe morreu em paz comigo, no amor, na bênção, no carinho, entendeu? E assim, embora a saudade e tudo, eu sei, eu tenho paz no meu coração. E se não tivesse sido assim, eu não teria. Porque foi uma batalha de muitos anos e muito ferrenha, que o diabo investiu pesado para eu não amar minha mãe, para eu não reconhecer as coisas boas que ela tinha, porque ela tinha coisas maravilhosas, tinha virtudes maravilhosas, só que eu não conseguia enxergar, porque eu só enxergava o meu eu, a minha ofensa, porque ela me ofendeu, porque ela fez não sei o quê, entendeu? Então, eu vou pedir o pastor Pereira e deixo essa palavra aqui e lhe motivo a você realmente fazer desse momento uma oportunidade. Se você precisa perdoar alguém, se você precisa se perdoar, pedir perdão a alguém, faça. Porque Jesus já fez tudo por você, você não merecia estar aqui, nem eu. E Ele nos perdoou. E Ele não tinha pecado, que não é o nosso caso. Entendeu? Então é isso que eu queria trazer nessa noite para a igreja. Que Deus abençoe a cada um.